Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho sobre a parte de tiristores, dentre eles o SCR. Podemos observar alguns componentes, alguns exemplos, mais utilizados aí na área industrial. O SCR é uma sigla em inglês, significa Silicon Control Rectifier, ou retificador controlado por silício. Bom, o SCR ele é um componente unidirecional, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Ele conduz apenas o sentido do anodo para o catodo e nós temos um outro terminal chamado gate, que eu vou falar a seguir. Esse componente pertence à família de dispositivos de semicondutores controlados, justamente por causa desse gate. Através do gate a gente consegue controlar a passagem de corrente entre o anodo e o catodo. Aqui tem um desenho bastante interessante em que ele mostra as pastilhas, dosagens que compõem, no caso, o SCR. Então nós temos uma pastilha N, a dopagem N, aqui que seria o catodo, essa parte aqui. Depois a gente tem uma pastilha P, que é o gate, outra pastilha P, que seria o anodo, e interligando entre o anodo e o catodo uma pastilha N. Então isso aqui é uma representação de como é que seria internamente dentro do SCR. O SCR possui um funcionamento similar ao de outro retificador, ou seja, ele permite a passagem apenas num sentido, como eu comentei anteriormente. O diferencial, justamente, é o gate, que é essa porta aqui, que permite controlar em que momento e quanto que a gente quer que passe de tensão entre anodo e catodo. Falar um pouquinho sobre a curva característica do SCR. Essa curva ela é dividida em 3 pontos. Essa parte aqui de baixo é a parte reversa, ou seja, ele não trabalha nessa parte, o SCR não conduz nessa condição, como se fosse do catodo para o anodo. Então, é uma área de não condução. Uma segunda área de não condução, apesar de ser uma polarização direta, é essa área aqui de baixo. Por quê? Porque eu não tenho uma corrente suficiente para romper anodo catodo. Então eu tenho que ter, na realidade, uma corrente de gate e uma tensão também de condução, que a gente chama de tensão de disparo direto, ou VBO. Então, quando tem essas duas situações, uma tensão de disparo mais uma corrente, ele entra na área de condução, que é essa linha verde. E aqui alguns termos utilizados bastante importantes, a gente pode destacar a corrente de disparo, IL, que seria nesse ponto aqui, e a corrente de manutenção. Depois que eu tenho a corrente de disparo, eu posso tirar essa corrente de disparo e eu vou manter a corrente de manutenção. Até que ponto? Se for um circuito, no caso AC que nós estamos vendo, o que vai acontecer? Quando ele chegar no ponto zero da tangente, ele vai cortar, porque eu vou estar justamente numa condição de corte. Aqui eu tenho um datasheet do SCR, o BT151, e algumas características bastante importantes que nós comentamos anteriormente. Primeiro, seria a corrente de gate. Então aqui ele coloca como valor limite a corrente de gate. Ela tem que ser no máximo 15 mA. Então a gente pode trabalhar com 6, com 10 mA na corrente de gate, para que ele possa gerar o pulso. Nós temos também aqui a parte da tensão de gate, que é no máximo 1,5 volts, e outros parâmetros aqui, corrente máxima de trabalho, tensão máxima. Então aqui eu tenho um datasheet falando desse componente, que é um exemplo, que é um SCR BT151. A seguir, eu vou mostrar para vocês aqui, no caso, um cálculo do disparo do SCR. Então, a gente considerou esse BT151
consideramos 0,6 volts a tensão de disparo, a corrente de disparo 2 mA, 0,02 mA, 0,002 mA, tá? A corrente de resistência entre gate e catodo, que é essa resistência aqui, ó, em torno de 1K. A tensão de referência nossa, no caso, a tensão eficaz, era 220 volts, tá? Que é a tensão aplicada aqui. Para o cálculo, a gente vai usar a tensão de pico, que seria a tensão eficaz vezes raiz de 2, que vai dar 311,3. A partir daqui, eu consigo calcular qual seria a tensão de disparo para cada ângulo que eu vou solicitar do meu circuito. Então, a tensão da rede aqui ela vai ser igual à tensão de pico, que é esse valor que nós calculamos, vezes o seno de cada ângulo. Então, eu vou chegar nessas tensões de disparo. Ao mesmo tempo, eu vou calcular o que eu chamei de RA, que é essa equivalência entre esse resistor de 10K e esse resistor variável aqui no nosso circuito. Tá? Então, eu vou conseguir, nesse caso, acessar e variar o ponto de disparo do SCR. Aqui a gente tem um circuito montado com alguns pontos, algumas variáveis sendo medidas, né? Então eu tenho essa fórmula, com essa fórmula eu vou chegar nesses valores e a gente vai ter os valores comerciais a respeito do melhor componente para essa função. Ok? Então é isso, é só algumas dicas, algumas informações sobre a parte do SCR que nós comentamos aqui. Obrigado e um bom dia a todos.